Canal Relíquias Cristãs. Inscreva-se, ative o sininho e receba sempre conteúdos que irão abençoar a sua vida. Você já pensou ou está pensando em desistir do que Deus tem para a sua vida? Então ouça esse testemunho. É com grande alegria que apresentamos a você o testemunho a seguir, relatado pelo pastor Jean Porto no ano de 2006, em sua primeira participação nos Gideões Missionários da Última Hora. Nesse testemunho, pastor Jean Porto revela ter vivido um momento de grande crise ministerial em que ele decidiu desistir da chamada de Deus em sua vida. Ele só não sabia que um dia depois dele ter dito que era a última vez que ele tinha pregado a palavra do Senhor, Deus havia preparado uma surpresa extraordinária. E dentro de um ônibus, onde duas pessoas conversavam, ele ouviu ali algo que mudou tudo. Seja grandemente abençoado e sinta suas forças serem renovadas, porque longa será a tua caminhada. Deus ainda financia sonhos. 1995, primeira vez que o senhor Jean consegue entrar nesse ginásio aqui e ser altamente abençoado por Deus. Lá, ó. E assim que entrei, já recebi uma pancada. Pá! Vou falar com você daqui a pouco, filho. E vou fazer. Eu falei, meu Deus do céu. O pregador que estava pregando aqui colocou o ginásio naquele dia todos de pé. Tem essa fita nos Gideões, no arquivo. E ele disse a um jovem, a um moço, que quando retornares para a sua cidade, sofrerá um terrível acidente automobilístico, mas eu vou poupar a sua vida para te colocar aqui. BR-101, minha sogra, minha mãe, minha noiva na época, minha esposa Débora e eu, o único sem cinto. Fazemos uma curva na chuva, caminhão sai de um posto, o carro da frente não freia, nós não conseguimos frenar, 7 carros, e quando eu vou ver, o banco do piloto em cima do meu pescoço, tirando o ombro do lugar. Naquele momento eu falei, não pode ser, Senhor. Tinha tantas milhares, irmãos, pode ter milhares de pessoas aqui. Quando Deus olha para você, é para você. Começamos a pregar a palavra do Senhor no ano de 98 para 99. Início de 98, na verdade. No sentido de poder viajar, pregar a palavra. E eu lembro como se fosse hoje. O dia em que eu disse para minha esposa, não dá mais para isso. Agora nem tanto, mas a minha voz lá, um pouquinho tempo lá atrás, era uma voz de uma taquara rachada. Olha a ironia, triste, abalado, sofrendo humilhação, as pessoas apontando o dedo, dizendo, mas onde que esse rapaz vai tentar chegar, meu Deus, olha o jeito dele, olha. Será que esse rapaz não se enxerga? Ele só não sabia que Deus é que estava me enxergando. Vai o seu Jean pregar? Preguei para mim, profetizei para mim, me restaurei, fiz tudo aquele dia, mas era o último dia que ia pregar. No outro dia, pela manhã, bem cedo, falei com a minha esposa, estou indo até a igreja central em Curitiba, vou falar com um homem de Deus, contar a minha situação, se ele não tiver uma mensagem profética, eu paro hoje, agora chega, não dá. Eu morava na época no bairro do Pinheirinho, um dos maiores bairros de Curitiba. Pegava 2 ônibus para chegar até o centro, quase 1 hora de ônibus, um alimentador, outro ligeirinho, e chegava até o centro. E lá está o seu Jean chorando, rememorizando, debaixo de garoa peculiar de Curitiba, um frio tremendo, e está lá, o Senhor, aquela promessa, e aquela irmãzinha, e aquele dia, e naquele barraco, e naquela casa, e naquela, Senhor, cadê as promessas? Quando entrei no terminal do Pinheirinho, lá tem um tubo. Os irmãos conhecem o ônibus ligeirinho, os ônibus diferentes em Curitiba, né? Metrô de superfície. Entrei dentro daquele tubo no terminal. Quando eu olhei para a esquerda e para a direita, um tubo lá lotado, outro tubo lotado, e esse tubo vazio, e quando eu vejo, o ônibus já chega, abrem-se as portas automáticas,
descem a rampa, eu entro no ônibus, fecho a porta, alcanço a rampa e o ônibus sai. Eu falei, meu Deus, pela primeira vez cedo eu pego esse ônibus livre, sem ninguém. Motorista lá, com tantos lugares para sentar no ônibus. Onde é que o senhor Jean vai sentar? De costa. Sabe aqueles bancos de costa? E eu tenho tontura, irmãos, de andar de costa em ônibus, em carro, em qualquer coisa assim. E era como se fosse um filme para trás passando, eu vendo. Eu falei, meu Deus. Fechei os olhos e comecei a chorar. Senhor, as promessas, Senhor. Senhor, as promessas, Senhor. Senhor, as promessas, Senhor. Senhor, as promessas, Senhor. Senhor, as promessas. Vem um terminal logo na frente. O ônibus para, desce a rampa, abre-se as portas e só duas moças do tubo de um terminal lotado de pessoas entram no ônibus. Duas moças. E com tantos lugares para elas sentarem, elas vão sentar logo de costa para mim. Se eu estou aqui, elas sentam aqui. Falei, Jesus, não vou poder nem chorar agora sozinho, com tanto lugar para elas sentarem. E vai eu chorando, misturado com tontura, com enjoo, mas não saía dali, não tinha força, irmãos. Daqui a pouco a menina olha para outra e diz assim, Márcia, eu tenho uma bênção para te contar. Eu falei, esse negócio é bom, é disso que eu estou precisando. E a Márcia diz, fala Rosane, o que é que você tem para me contar? Você não vai acreditar, Márcia. Ontem a minha mãe, sabe a minha mãe que tem esse problema assim, psiquiátrico, isso, que foi internado assim, tentou se matar todas as vezes, tentou me matar quando era criança, e sei o que tem. Ontem você não vai acreditar, eu e meu pai chegamos à tarde em casa com meu irmão, e daqui a pouco, quando nós chegamos na cozinha, uma carta escrita pelas próprias mãos da minha mãe, dizendo que aquele era o último dia de vida dela, que ela iria se suicidar, que ela iria acabar com a sua vida, não seria mais pedra de tropeço para ninguém, e teria uma vida descansada para todos a partir dali. Aí diz essa moça, Márcia, o meu pai que é escrivão de polícia, ele correu no quarto, viu que a arma não estava lá, viu que os projéteis não estavam lá. Começamos a ligar para os policiais, para amigos, para vizinhos, para o hospital IML, começamos a andar pelas cidades e nada, e vizinhos e amigos chegando, e aquele desespero, quando foi lá pelas tantas da noite, o carro do meu pai chega na garagem, todos nós saímos correndo, e quando encontramos com a minha mãe na garagem, o meu pai pegou no ombro dela e chacoalhou, dizendo, o que é que você fez, mulher, onde é que você estava, olha o que é que você provocou, estávamos preocupados com você, o que é que você fez? E ela disse, para! Eu quero dizer que a partir de hoje eu sou crente em Jesus. Escute isso. Márcia, a minha mãe disse que pegou a arma do meu pai à tarde, pegou o carro dele, foi para o matagal. E lá dentro de um matagal ela colocou o revólver na cabeça e ela preparou para atirar, e quando ela foi atirar, ela começou a ouvir uma música que dizia, quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar, e a música não parava de cantar, não parava de tocar, e ela não tinha força para atirar. Colocou a arma na bolsa, pegou o carro, saiu do matagal. Olha como o louvor tem unção, irmãos. Pegou o carro, entrou na igreja, sentou no último banco. Aí a Rosane disse, Márcia, a minha mãe disse que lá estava um moço pregando. A minha mãe não sabe dizer se o nome dele é Renan, Juan, se é João. O sobrenome é Porto. E esse moço pregou a vida da minha mãe inteirinha. A minha mãe no apelo foi para frente e entregou-se para Jesus, e está restaurada, abençoada. Agora imagine eu ouvindo tudo isso numa cidade de quase 2 milhões de pessoas. Eu comecei a pular, saltar, falar em línguas estranhas. As meninas não entenderam nada, eu queria dizer que era eu, e elas não entendiam. Eu queria dizer que era eu e não entendiam. Quando eu abri os olhos e olhei, estava escrito Cassol. Aqui nós financiamos os teus sonhos. Deus disse, a partir de hoje eu vou financiar todos os sonhos da sua vida. Quantos creem nisso? Levante a mão. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Quantos creem nisso? Comece a falar aleluia.
Comece a falar em línguas estranhas agora, comece a adorar o nome do Senhor, comece a adorar, 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 comece a exaltar. Enquanto você adora, Deus vai preparando para financiar os teus sonhos esta noite. Enquanto você está buscando ao Senhor, o Espírito Santo está financiando os teus sonhos. Cantor Elton Machado, pega na mão do seu irmão, chacoalha a mão dele com carinho. Diga para ele: creia, irmão. Creia, irmão. Creia, irmão. Deus vai financiar os teus sonhos. 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 Deus vai financiar os teus sonhos nessa hora do fim.